retomando as nossas aulas. Hoje nós vamos estudar aquilo que a gente vai chamar aqui hoje de difusão do conhecimento pelo mundo antigo, compreendendo o período ali iniciado pelos gregos, com a tradição filosófica grega, até o Santo Agostinho, lá no século V depois de Cristo, tá? Então a gente vai atravessar aí os capítulos 1 e 2, quase todo o capítulo 2, vai faltar só o Tomás de Aquino, que a gente vai ver na próxima aula. Então vamos adiante. Então, só em revisão a primeira aula, tá? A sociedade, o tipo de conhecimento que os gregos reuniram foi o único no mundo antigo, e a ele a gente dá o nome de filosofia, tá? Isso está fácil. O Sócrates foi o cara que deu uma sacudida nessa realidade. Até o Sócrates, a filosofia grega ela era propagada a partir da contação de história, do teatro grego, da música, da literatura, essa ideia de que os homens vão aos céus e que os deuses descem até a terra para andar como os homens e tal. O Sócrates entrou nessa dizendo o seguinte, propondo estabelecendo na verdade um paradoxo. Como é que a gente faz para produzir o conhecimento se nós somos todos ignorantes? E por que ele dizia isso, que éramos todos ignorantes? Porque Atenas, que no século V antes de Cristo era uma cidade muito orgulhosa da sua democracia, ela estava sendo assediada numa guerra muito brutal contra Esparta, uma cidade-estado grega que estava nos portões da sua cidade, prestes a invadir a cidade. E o Sócrates dizia, olha, como nós não somos governados como eram os espartanos, por um rei, por um governador, por um monarca, um cara que se impõe pelo conhecimento, né? E nós somos aí governados por esse monte de gente que não sabe nada, não é capaz de produzir conhecimento suficiente para enfrentar uma guerra e fazer com que Atenas se mantenha na hegemonia do contexto grego. Nós estamos aqui nessa situação, nossa cidade sendo ocupada praticamente. Ocupada propriamente, né, na verdade. Então, nesse cenário, o Sócrates ele instala, na verdade, a ideia da premissa e conclusão, que é a base do raciocínio lógico. Isso vai ser muito caro ao Platão, em especial, e outros filósofos também, vários que fizeram aplicações desse esquema de produção do conhecimento, especialmente aplicado à álgebra, né, à base da matemática. E quem foram, então, as duas personalidades que difundiram o pensamento socrático? O Platão e o Aristóteles. Por que eles são importantes? Eles representam uma dualidade, vocês já sabem disso, um apontando para cima, dizendo que a verdade e o conhecimento constam nas ideias de que se tem delas, e portanto, toda a representação do conhecimento e da verdade ela é falsa, ela é pervertida, e ao passo que o Aristóteles ele é o cara que diz, não, a verdade, o conhecimento está aqui no mundo sensível, e o conhecimento é produzido a partir da forma como o observador a partir da forma como o observador percebe as coisas. Ele é mais relacional e está impresso no mundo concreto das coisas, da existência. Então dá para dizer que o Aristóteles é o cara que conseguiu, a partir do pensamento socrático, estabelecer uma linha de importância do que? Do observável, daquilo que é comprovado, né? Não dependendo somente de um raciocínio abstrato, né? Cujo maior representante seria o Platão, o mestre do Aristóteles, que por sua vez era discípulo do Sócrates. Então, nesse cenário, então, a cidadania grega ela era diversa, haviam as repúblicas, havia a monarquia, haviam as democracias e haviam também as aristocracias. No mundo antigo, Atenas era conhecida pelo seu formato, a democracia era uma democracia mitigada, da qual não participavam mulheres escravos, e dependendo da época e do local,
né, os estrangeiros também não faziam parte, ou seja, a política era basicamente masculina. Aqui à direita nós temos uma representação do cotidiano de Atenas, e à esquerda aqui esses dois personagens, né, adivinhem quem é o espartano e quem é o ateniense. O espartano preparado para a guerra, né, fardado para a guerra, vestido para a guerra, e o ateniense numa posição de argumentador, né, questionando e tal. Então essa é a figura que na verdade vinha na cabeça do Sócrates quando ele questionava a incapacidade de Atenas se impor no mundo grego, porque já não era mais capaz de produzir um sistema de governo que fosse pautado pela razão e pelo conhecimento concreto, e sim por essa coisa de democracia onde alguns que governavam, ou aqueles que eram sorteados, né, porque tinha essa dinâmica na ágora, não eram suficientemente capazes, eram uma espécie de formato randômico no exercício de liderança na democracia grega, na democracia ateniense, diferentemente do caso espartano, que era quem estava com a bola toda na época para assumir a hegemonia no contexto das cidades-estado na Grécia Antiga. Tem uma pergunta que fica, como é que esse pensamento, a filosofia, né, foi difundida no mundo antigo, e por que ela esteve presente durante o Império Romano até a sua completa desagregação e chegando até os dias de hoje, tá? Com nuances e tal. Aqui, então, temos uma representação básica, à esquerda um mapa que mostra em vermelho as colônias gregas, né? Ali bem representado, o mar Mediterrâneo em azul, os gregos com algumas colônias na Ásia Menor, no outro lado do Mediterrâneo, no norte da África, se estendendo até a Península Ibérica. E na direita temos o Império Romano, né? Que é o herdeiro, basicamente, desse pensamento filosófico grego, mas que alcançou essa dimensão de importância para o mundo antigo por conta do quê? Por conta da administração do império, por conta de uma administração do Estado que conseguiu manter um poder centralizado e capaz de impor a sua pax por todo o mundo antigo praticamente conhecido. Tá? Mas o que tem a ver a filosofia grega com isso? Porque se os romanos tomaram conta da Grécia, e a Grécia virou uma província romana, as cidades-estado viraram uma província romana, o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a chave explicativa está aqui. Tá? Os estoicos, tá? Já falamos sobre isso, três deles principais, né, na verdade filósofos, aliás não filósofos, mas líderes na Roma Antiga, o imperador Marco Aurélio, o Cícero e o Sêneca, cada um no seu tempo difundia, na verdade, estilos de vida muito próprios àquilo que eles aprenderam com os estoicos ou que foram lá conhecer na província grega onde essa escola filosófica estava situada. E esses três, então, cada um ao seu tempo, o imperador romano antes de Cristo, Cícero também, mas o Cícero lá no Senado, e o Sêneca sendo uma espécie de consultor do imperador Nero, acabaram sendo, na verdade, personagens que difundiram bastante esse estilo de vida, que era pautado no quê? Segurança, razão e tranquilidade, e aqui mais embaixo, no vídeo, a ideia de virtude e do bem comum. A gente conhece tudo isso aqui, a gente vê no dia a dia aquele pessoal super de boas e tal, defesa do interesse público, interesse comum, eu quero o bem de todos, eu não quero criar confusão com ninguém. Esse tipo de pensamento, ele é muito inspirado nessa ideia de estoicismo. Tá? Isso pode aparecer na prova, né, a partir da seguinte ideia. Bom, qual foi o papel, como que o pensamento filosófico grego foi aportado no Império Romano? Está aqui a resposta. O estoicismo e os estoicos foram os veículos de transmissão da cultura grega para os romanos. Não só eles, mas especialmente eles. Tá? Então vamos botar aqui para baixo agora, retomando o nosso... E aí aparece então o nosso personagem principal aqui da aula de hoje, que é o Santo Agostinho. Tá? Era um período... bom, ele nasceu em 354 depois de Cristo,
né, e viveu até 430 depois de Cristo. Era um período em que o Império Romano estava se desmilinguindo praticamente. O Santo Agostinho não era romano, ele não era grego, ele não era da Gália, ele não era dos godos, ele era da África do Norte. Ele nasceu numa cidade chamada Hipona, depois se tornou bispo de lá, e ele, portanto, não era um romano, ele era um cidadão romano, mas que vivia numa província romana, ou seja, a cultura a qual ele tinha acesso era a cultura difundida pelo latim, mas também era a cultura difundida no território em que ele vivia, que era onde? Era onde se situava antigamente a cidade de Cartago. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas o pulo e a importância desse cara para os nossos estudos consta no quê? Ele é a representação talvez mais importante da herança do platonismo. Tá? Ele trabalhava com a ideia de que o mundo é uma representação imperfeita das ideias, tanto quanto o Platão, e para ele as ideias correspondiam à essência dos seres, o que já é uma aplicação, é um avanço em relação ao centro, ao miolo daquilo que o Platão professava enquanto filósofo. O Santo Agostinho, então, ele promove concretamente o encontro da filosofia grega com o pensamento judaico e o cristianismo. Bom lembrar, o judaísmo e o cristianismo, o que eles têm de identidade? O que eles têm de identidade é o monoteísmo. Ambos adoram o mesmo Deus e um único Deus. Tá? E no contexto dessa desagregação do Império Romano, a ideia de antiguidade clássica, tanto quanto isso vai ser também lá para o pessoal do século XVI, Leonardo da Vinci, o Renascimento, a antiguidade grega clássica representava uma inspiração, uma espécie de ordem no caos. Porque, como eu disse, nesse século em que o Santo Agostinho esteve aqui na Terra, o Império Romano estava desmoronando. Tá? E aí mais uma questão aqui que difere um pouco e complexifica o pensamento de Santo Agostinho. Ele afirmava que não existe mais o mundo das ideias, tão somente enquanto ideias. O mundo das ideias seria o mundo da consciência divina. O Santo Agostinho, portanto, ele cristianiza o platonismo. Aqui, para pegar bem a ideia, tá? Para o Platão, as ideias eram... A verdade, o conhecimento estavam no campo das ideias, no etéreo. Tá? Para o Santo Agostinho, as ideias elas eram condensadas no etéreo e eram assimiladas como uma espécie de divindade. Quem é essa divindade para o Santo Agostinho? Deus. Tanto para os judeus quanto para os cristãos. Bom lembrar a cristandade, a Bíblia, os 4 evangelhos, tudo isso foi sendo decidido politicamente nesse período em que o Santo Agostinho estava vivo. Ele não foi um personagem nessas decisões, mas ele é a transpiração dessas mudanças. Ele é o produto dessas mudanças. E por isso que ele é um cara importante para a gente entender o pensamento filosófico, a aplicação do pensamento filosófico grego no todo do mundo antigo. Vamos adiante aqui. Então, ele era do norte da África, como eu já disse, ele se considerava um púnico. O que seria um púnico nessa altura do campeonato? Na verdade, a civilização cartaginesa, ou a civilização púnica, foi uma civilização da antiguidade. Ela foi rival de Roma, ela se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo. Veja, todo o corolário de coisas que percorreram também outras civilizações, sumérios, persas, os gregos e tal. Lá do século IX a.C., até o século II a.C. Por que parou aqui 2 a.C.? Porque os romanos trucidaram com os cartagineses, jogaram sal na terra. Tá? E o pensamento do Santo Agostinho, que é um cara nascido nesse lugar, mas de cidadania romana, ele na verdade ele não tem as amarras que os romanos tinham para fazer uma espécie de transmutação das ideias
que para os romanos eram aplicadas somente ao seu estilo de vida muito próprio e aos negócios do Estado, do Império ou da República, dependendo da época. Para o Santo Agostinho, como estava tudo esculhambado, o Império Romano já não era mais aquela potência de outrora, aquele caos generalizado, sem poder centralizado, ele estava preocupado era com a salvação dos indivíduos. E retomando, portanto, mais uma ideia grega importante, né? Não a ideia do corpo social, mas a ideia da unidade, do ser, do indivíduo. E isso é muito forte no pensamento grego, não era tão forte no pensamento romano, mas volta a ser forte a partir do momento em que o Império Romano se desagregava, assumiu o cristianismo como religião oficial e teve no bispo de Hipona, o Santo Agostinho, um dos principais difusores dessa cultura. Então, o Santo Agostinho ele propalava uma teoria da iluminação, né? A consciência, portanto, ela não seria capaz de fazer uma abstração de uma vida pré-existente. Para nós isso é mais fácil compreender hoje. Vocês lembram? Tem muitos cristãos espíritas, tem um certo trânsito entre essas religiões. Nessa época não tinha espiritismo, mas o que o Santo Agostinho estava querendo dizer é o seguinte, ó, não tem essa de vida anterior, não tem essa de eu virar Deus e ir lá abraçar o Deus Todo-Poderoso dos cristãos. Não tem essa do Deus vir aqui e se manifestar no corpo dos homens, exceto pelo Filho do Cristo, pelo seu Filho, Jesus Cristo, que tinha um papel central no cristianismo. Então aí está o germe da teoria da iluminação, que na verdade é para onde a gente vai entendendo melhor como apareceu na história essa ideia do mito da criação, o próprio criacionismo, né? A recompensa para aqueles que têm fé é a própria graça de Deus. E por que Deus é esse ser onipresente, onisciente? É porque ele é o cara que montou o mundo que a gente vive. Os mares, a luz, o dia, a noite, os animais, os homens, tudo criação de Deus. Então essa figura, essa é a âncora da fé cristã difundida pelo Santo Agostinho, que a partir dele dispôs de melhores meios para ser propagada. Então, para que ele pudesse cumprir esse papel de difundir a fé cristã, ele precisava ter um método, uma metodologia, né? E esse método, na verdade, ele forjava, uma espécie de concepção do processo de conhecimento. Né? Mais do que a razão, o que importa nesse negócio é a gente acreditar na divindade de Deus. O que importa é acreditar que esse cara é onipresente, onisciente. A razão não precisa ser comprovada pela fé. Né? Aqui não tem nada de aristotélico. Se o Aristóteles fosse posto diante de um cristão, ele ia dizer, tá, mas como é que tu me comprova isso? Que Deus existe. Né? A verdade, né, para nós que vivemos no século XXI, para os cristãos, a verdade já está dita, está lá, está na Bíblia. Tem as leituras da Bíblia e tal, mas a verdade está ali, está escrita. Tá? Sobre a chegada dos homens e a partida dos homens desse mundo que nós vivemos. O período, então, do Santo Agostinho coincide com esse processo da adoção dos 4 evangelhos. Né? Ele, enquanto método, ele, na verdade, introduz uma ideia de pedagogia a serviço da fé e da espiritualidade do homem. Esse sistema organizado e público de educação, ele, na verdade, ele é o germe daquilo que a gente conhece como escola e, portanto, a origem do pensamento escolástico, que vai atravessar toda a Idade Média e só vai ser questionado lá pelos iluministas no século XVI e sobretudo, no século XVII. E é bom lembrar, gente, o Santo Agostinho, embora ele seja o precursor do pensamento escolástico, a Igreja Reformada, os líderes da Reforma Protestante, eles vão tomar muita referência no Santo Agostinho por conta do quê? A ligação direta com Deus. Porque no processo de difusão do cristianismo por toda a Europa e nos 10 séculos que separam aí a baixa, a alta a Idade Média e o fim da Idade Média, nesse processo, a centralização produzida
pelo Império Romano, muito devedora dessa pedagogia da fé instituída pelo Santo Agostinho, criou a seguinte situação: a ideia de rebanho, a ideia de que a verdade sobre os desígnios da fé precisava da chancela do Papa. O Papa, nessa época, no período da Idade Média, do Santo Agostinho em diante, passou a ser o cara que era o representante de Deus na Terra, e a Igreja Reformada queria romper com isso. Então, para isso, eles foram se justificar lá no Santo Agostinho, dizendo o seguinte: não, o que importa é a minha relação com Deus, eu não preciso da cúria romana, da cúpula da Igreja Católica, para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tem várias implicações essa questão, nós vamos voltar a isso na aula em que nós for tratar da Reforma Protestante. Não sei se na próxima, mas em uma ou duas aulas a gente entra nesse tema. Então, assim, ideia central aqui: a justificação da busca pela verdade, ela se dá pela fé e por meio da conexão direta com Deus. Não tem uma instituição. Não tem uma instituição. O cristianismo é um movimento para o Santo Agostinho. Depois, a partir do pensamento dele, vai virar uma instituição mesmo, por conta da escola, por conta das escolas, por conta dessa visão, né, instituída a partir da seguinte ideia, de que o homem está na Terra em busca da graça de Deus. Esse é o central. Aqui, vamos adiante. Então, essa frasezinha aqui: as coisas são sempre conhecidas em suas formas particulares a partir do indivíduo. Não há ideia de corpo social ou de sociedade no sentido amplo. O que existe são os indivíduos e a sua busca particular pelo conhecimento. Tá? Isso aqui é o núcleo do pensamento agostiniano, que eu preciso que vocês retenham na cabeça de vocês. Então, o pensamento agostiniano ele foi o responsável pelos primeiros currículos, né, nesse processo de formação teológica. Lembrem, ele foi um bispo, né, nesse período, século V depois de Cristo, século IV depois de Cristo, na verdade. A ideia de comunidade religiosa, vejam, a ideia de comunidade é uma coisa, pense em uma mão fechada, e uma sociedade é uma coisa mais ramificada. Tá? Importante lembrar isso. E essa ideia de comunidade religiosa e de um corpo doutrinário, tá, ela tem na escolástica a representação do ponto de vista filosófico, que, né, institui a ideia de escola, e ela tem dois objetivos: integrar as populações pagãs que estavam dispersas naquilo que ainda era os restos do Império Romano e, consequentemente, a adoção da fé cristã. É a partir do Santo Agostinho que a ideia do cristão ter como tarefa cristianizar os demais ganha mais força. Essa ideia ela já é forte desde os 12 apóstolos, mas entre os 12 apóstolos e o Santo Agostinho era uma contação de história, eram os textos antigos que contavam a história da passagem do Cristo na Terra e ponto. Daqui em diante vai ter método e vai ter um currículo onde está dito ali o que é para transmitir para aqueles que querem ser bispo dessa igreja que nós estamos, dessa instituição que nós estamos formando aqui. Para finalizar, gente, então, essa questão remete a três coisas, tá? Aliás, remete a essa tríade da civilização grega, tá? Antiguidade clássica, período helênico e período helenístico. Por que eu estou dizendo isso? O Santo Agostinho, tá? A origem do pensamento dele, ela é mais, digamos assim, mais devedora, digamos assim, dessa contribuição do pensamento grego produzida lá na época do Alexandre o Grande, quando a Grécia se espalhou por todo o mundo antigo e foi até a Índia. Gente, aqui teria algumas coisinhas sobre o Tomás de Aquino, mas vai ficar para a próxima aula e eu espero que vocês aproveitem essa aula aqui, façam as questões e a gente se encontra logo mais aí. Espero que não demore muito. Um abração para vocês.